Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 13. As leis na Bíblia. Hoje vamos estudar sobre a lei de Deus. Na Bíblia, encontramos vários tipos de leis, que são agrupadas em 4 conjuntos. Vamos conhecê-las. O primeiro grupo de leis que encontramos na Bíblia são as leis civis, que eram leis de proteção que regiam a nação de Israel. O segundo grupo é apresentado na Bíblia como sendo as leis cerimoniais, que regiam o serviço diário e anual do santuário e serviam de ensino e ilustração para o plano de salvação no Antigo Testamento. O terceiro grupo é formado pelas leis de saúde, indicando que Deus se preocupa com a qualidade de vida de seus filhos. Viver em conformidade com essas leis traz qualidade de vida e longevidade. O quarto conjunto de leis está relatado em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. É a lei moral, conhecida como os 10 mandamentos, a lei eterna. Não podemos confundir quem escreveu cada tipo de lei. As leis civis, cerimoniais e saúde foram escritas por Moisés em um livro e são conhecidos como a Lei de Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e são conhecidos como a Lei de Deus. As leis cerimoniais foram dadas por Deus temporariamente para reger o serviço do santuário. O santuário era móvel, formado por 2 partes. A primeira se chamava Lugar Santo e a segunda parte, Lugar Santíssimo. O Lugar Santo tinha 3 peças: a mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. O Lugar Santo era separado do Santíssimo por um véu. No Lugar Santíssimo ficava a Arca da Aliança, toda revestida de ouro, e dentro da arca estavam os 10 mandamentos. Ao lado da arca estava o livro da aliança, que era chamado de a Lei de Moisés. O santuário era rodeado por um pátio, onde ficavam o altar de sacrifício e uma pia para uso dos sacerdotes. O pátio era reservado para o povo e o lugar santo para os sacerdotes no serviço diário. No lugar santíssimo entrava apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. A Bíblia afirma que a lei cerimonial seria abolida com a morte de Cristo, pois ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Em Efésios 2, verso 15, lemos: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Quando Cristo morreu na cruz, todas as ordenanças, festas, rituais e sacrifícios de animais exigidos pela lei cerimonial foram removidos. A lei cerimonial foi dada temporariamente até a vinda de Cristo, para ensinar a salvação. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que Jesus disse sobre a lei dos 10 mandamentos, aquela que foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra? Muitos hoje pensam que Jesus, com sua morte, aboliu os 10 mandamentos. Isaías afirma exatamente o oposto, declarando que o Messias viria engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Mateus relata as palavras de Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Não podemos usar textos da lei cerimonial, que foi abolida,
para afirmar que a lei dos 10 mandamentos não tem validade nos dias de hoje. Através da Bíblia, podemos observar que Jesus foi um fiel seguidor e nunca transgrediu a lei de Deus. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, verso 22, afirma que Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Qual é a definição bíblica de pecado? O apóstolo João afirma que pecado é a transgressão da lei. Jesus afirmou aos seus discípulos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando Jesus esteve na terra, guardou todos os 10 mandamentos. Se não tivesse seguido apenas um mandamento, ele não poderia ser o Salvador do mundo. Muitos acreditam que quando se aceita a Cristo, não é preciso seguir os 10 mandamentos. O que Paulo nos ensina sobre isso? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Devemos aceitar a Cristo como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. O homem, por si mesmo, não tem condições de obedecer à lei de Deus. Quando aceitamos a Cristo e desenvolvemos o nosso amor por Ele, é natural expressarmos esse nosso amor através da obediência aos seus ensinamentos. O próprio Cristo afirmou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O salmista Davi descreve a sua alegria em seguir a lei de Deus da seguinte maneira: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A felicidade que tanto buscamos está relacionada com a obediência aos mandamentos de Deus. 1 João 5,2 afirma: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Continue ouvindo a voz de Deus. Aceite a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida e comece hoje mesmo a obedecer aos seus mandamentos. Assim, você receberá as bênçãos de Deus em sua vida.